Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de maio. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspende os efeitos de decretos presidenciais que reduzem as alíquotas de IPI sobre produtos que concorrem com os fabricados nas indústrias da Zona Franca de Manaus. Segundo o ministro, a redução linear do imposto reduz a vantagem competitiva do polo industrial. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF já tem maioria para invalidar lei da Paraíba que obriga operadoras de saúde a oferecer atendimento integral às pessoas com deficiência. O plenário virtual do Supremo começa a julgar a ação que questiona a elaboração de dossiês sobre servidores públicos pelo Ministério da Justiça. E ainda, Conselho Nacional de Justiça registra quase 35 mil novos processos de erro médico no país. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu os efeitos de decretos presidenciais que reduzem as alíquotas do IPI sobre produtos que concorrem com os fabricados nas indústrias da Zona Franca de Manaus. As informações com a repórter Viviane Novaes. O Partido Solidariedade questionou 3 decretos federais em que o governo expandiu de 25% para até 35% a redução linear do IPI a partir do dia 1º de maio e zerou a alíquota desse imposto para os extratos concentrados de refrigerantes, atingindo os fabricantes na Zona Franca de Manaus. O partido argumentava que a forma como a redução da carga tributária do IPI foi implementada altera o equilíbrio competitivo e afronta a proteção constitucional da Zona Franca. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as normas questionadas podem impactar o modelo de desenvolvimento regional que a Constituição Federal decidiu manter. O ministro disse que a região amazônica possui características socioeconômicas que impõem ao legislador dar tratamento especial aos insumos produzidos nessa parte do território nacional. O STF já formou maioria para declarar a inconstitucionalidade de uma lei da Paraíba que garante tratamento integral a pessoas com deficiência atendidas por operadoras de saúde. O prazo para encerrar o julgamento termina hoje à noite. A Lei da Paraíba 11.782 de 2020 estabelece que as operadoras de saúde não podem pôr restrições de qualquer natureza ao atendimento e ao tratamento das pessoas com deficiência e devem oferecer cobertura necessária para atendimento multiprofissional, respeitando os termos do médico assistente que acompanha o paciente, sob pena de ser obrigado a custear ou reembolsar integralmente as despesas com profissionais não credenciados. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a Unidas, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa lei do estado da Paraíba. A entidade alega que os estados não têm competência para legislar sobre direito civil e comercial, porque se trata de matéria reservada à União e que os contratos de planos de saúde estão sujeitos a uma lei federal e à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para a entidade, não pode haver diferenças entre a operadora de saúde e o beneficiário que firma contrato na Paraíba e os que fazem em outros estados, violando assim o princípio da isonomia. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Ela destacou que a matéria é de competência privativa da União, ou seja, os estados não podem expedir normas sobre o tema, nem em caráter suplementar, como tem reconhecido a jurisprudência do STF. Ressaltou ainda que o serviço de saúde prestado pela iniciativa privada deverá seguir normas e fiscalização da Agência Nacional de Saúde, como estabelece Lei Federal de 1998. Carmen Lúcia ressaltou ainda que, apesar da importância da adoção de políticas públicas relativas ao atendimento às necessidades de grupos vulneráveis, como se tem na espécie, em favor das pessoas com deficiência, este Supremo Tribunal Federal não pode adotar solução que não atenda rigorosamente
ao princípio federativo, segundo o qual se define o regime de repartição de competências constitucionais dos entes federados. Com isso, a ministra votou pela inconstitucionalidade da lei. O plenário já formou maioria, acompanhando o entendimento da relatora. O prazo para encerrar o julgamento termina hoje à noite. E o plenário virtual do STF começou a julgar hoje uma ação que questiona a elaboração de dossiês sobre servidores públicos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, já apresentou o voto e considerou a medida inconstitucional. Na ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o partido Rede Sustentabilidade questiona uma investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais identificados como integrantes do movimento antifascismo. O documento teria nomes e, em alguns casos, fotos e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, todos críticos do governo federal. Um relatório com os dados foi distribuído às administrações públicas. A ministra Carmen Lúcia, em decisão provisória, suspendeu qualquer ato do Ministério da Justiça que tenha por objetivo produzir ou compartilhar informações sobre a vida, escolhas pessoais e políticas de integrantes do movimento antifascista. Para a ministra, todos têm direito de se expressar, se reunir e se associar dentro dos limites da legalidade. Para a relatora, o uso da estrutura do Estado para acolher esse tipo de informação caracteriza desvio de finalidade. Carmen Lúcia frisou ainda que a existência dos serviços de inteligência para a segurança pública e para a segurança nacional é necessária, mas a atividade deve ser desempenhada dentro dos estritos limites constitucionais e legais. Ela considera que, caso isso não ocorra, em vez de defender o Estado, a sociedade e a própria democracia podem ser comprometidas. A sessão virtual para referendar a liminar fica aberta até a próxima sexta-feira. Veja a seguir, ministro do STF dá prazo para a União complementar informações sobre a saúde indígena. Voltamos já. O direito à informação é um direito humano e um direito fundamental que encontra lastro na Constituição. Dentro desse contexto, nós temos o excelente trabalho prestado pela TV Justiça, porque ela leva a informação à sociedade. A partir do momento que a TV Justiça noticia com imparcialidade os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelas outras cortes brasileiras, ela leva conhecimento à sociedade e presta relevantes serviços de informação. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu prazo de 30 dias para que a União complemente as informações sobre dados epidemiológicos, populacionais e de saúde dos povos indígenas. O formato deve ser semelhante ao utilizado para as informações sobre os demais brasileiros. Se o prazo não for cumprido, será aplicada a multa de R$100 mil por dia. A Advocacia Geral da União apresentou dados parciais do Ministério da Saúde e pediu prorrogação ao STF. O ministro rejeitou e ressaltou que tais dados têm sido reiteradamente requisitados à União. Segundo Barroso, a disponibilização de dados no site do Ministério não substitui a apresentação de relatórios trimestrais e deve abranger todo o período da pandemia. E para discutir o fortalecimento do combate às violações dos direitos indígenas e das populações tradicionais, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu hoje com membros do Ministério Público Federal no Pará. A reunião teve a participação de procuradores da República que atuam em Belém e em mais 7 municípios do estado e da coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, Eliana Torelli. O Procurador-Geral da República assinou portaria que oficializa a criação de 30 novos ofícios com atribuição na temática socioambiental na região amazônica. No encontro, Augusto Aras ressaltou a importância da medida para aperfeiçoar a atuação do MPF na defesa dos valores ambientais, indígenas e das comunidades tradicionais, o que classificou como valores constitucionais. Aras também destacou que o Ministério Público Federal atua em todas as frentes envolvendo os direitos
povos indígenas. É o caso do garimpo ilegal, fonte de conflitos que não se restringem ao estado do Pará e que tem sido apontado como causa para a prática de crimes. O Procurador-Geral da República também participa da inauguração do novo prédio do MPF no Pará. Uma montadora de veículos terá que indenizar a família de um jornalista que morreu durante o transporte para um evento da marca. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma montadora de veículos a pagar danos morais e materiais à família de um jornalista que morreu em acidente rodoviário durante deslocamento para um evento da marca em 2005. Ao convidar os profissionais de imprensa, a montadora ofereceu transporte e hospedagem para a cobertura do evento de lançamento de um carro. A montadora contratou então uma empresa de turismo que repassou a execução do serviço a uma proposta subcontratada. No trajeto, o micro-ônibus capotou, causando a morte de um dos jornalistas. Em primeira e segunda instância, foi reconhecida a legitimidade passiva da montadora. No STJ, a montadora alegou que não tinha ingerência sobre a preposta que prestou o serviço de transporte e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo acidente. Ao manter a condenação, os ministros da terceira turma concluíram que o fato de o serviço de transporte ter sido prestado por uma empresa subcontratada não retira a responsabilidade da montadora, que realizou o evento com o propósito de beneficiar a sua atividade econômica por meio da cobertura jornalística e, desta forma, negaram o provimento ao recurso especial. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, o modo como o transporte foi realizado não altera o fato indiscutível de que a montadora assumiu a obrigação perante os jornalistas de levá-los até o evento. E a terceira turma do STJ cassou a ordem de prisão civil de um homem que está inadimplente no pagamento da pensão alimentícia do filho. A ação de execução de alimentos foi ajuizada pelo Alimentando em 2017. 2 anos depois, a prisão civil do pai foi decretada. Contudo, o mandado de prisão não havia sido cumprido em virtude da pandemia da Covid-19. O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a discussão sobre a capacidade do filho de se manter pelo próprio esforço não afasta a obrigação do pai de pagar os alimentos vencidos e executados. No STJ, os ministros da terceira turma consideraram que a obrigação não é mais urgente nem atual, pois o alimentando tem 26 anos de idade, possui nível superior e está registrado em conselho profissional, condições que, a princípio, permitem-lhe sobreviver sem o auxílio do pai, além do fato de que a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de compelir o alimentante a quitar a dívida. O relator do recurso ordinário em habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, considerou que, diante das particularidades do caso, excepcionalmente, o habeas corpus deve ser concedido somente para evitar a prisão civil do pai, sem afastar a obrigação dele de pagar os alimentos devidos. O ministro afirmou ainda que o filho pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias. A Justiça Federal na Primeira Região confirmou, é no momento da investidura no cargo público que a comprovação da habilitação legal deve ser cobrada. O autor do processo foi aprovado na primeira etapa do concurso para o cargo de procurador federal de segunda categoria e teve a inscrição definitiva negada porque não apresentou ainda na fase inicial o comprovante de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão, o TRF1 considerou entendimento do STJ no sentido de que a comprovação da habilitação legal do candidato deve ser exigida na investidura do cargo e não no momento da inscrição para o concurso. Além disso, ficou provado que o impetrante já estava inscrito na OAB desde 2008, tendo apresentado, inclusive, documentos que comprovam a prática jurídica. A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e uma prestadora de serviços de portaria e recepção foram condenadas por dano moral coletivo por exigirem que empregados se apresentassem com cabelo e barba parados. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, um vigilante alegou que foi demitido após se recusar a retirar o cavanhaque. O Ministério Público do Trabalho decidiu abrir inquérito para apurar a existência de discriminação estética.
Na investigação foi descoberto que a exigência constava no regimento interno do setor de segurança da universidade, o que demonstrava que não se tratava de um caso isolado, mas de algo que já era cobrado anteriormente. Em primeiro grau, o pedido do MPT foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a sentença. Segundo o TRT, era regra que integrantes do sistema de vigilância se apresentassem ao serviço corretamente uniformizados, com cabelo e barba aparados. Apesar disso, entre os 435 empregados, não foram registrados outros casos semelhantes ao do vigilante. O caso chegou ao TST. Para o relator do processo, ministro Maurício Godinho Delgado, o simples fato da exigência fazer parte da disposição regimental já indica condição discriminatória. Segundo o ministro, a exigência afeta a imagem pessoal dos empregados e representa conduta inconstitucional da empresa de segurança e da universidade. Dessa forma, o ministro ressaltou que a indenização é necessária como medida punitiva e pedagógica diante da ilegalidade praticada. Assim, a terceira turma seguiu o voto do relator para condenar a universidade e a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$30 mil por dano moral coletivo em razão da conduta discriminatória. O valor será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A condenação determinou também que a exigência de cabelo e barba aparados não seja mais uma obrigação. A decisão foi unânime. O Conselho Nacional de Justiça registra quase 35 mil novos processos de erro médico no país. A gente mostra já já. A TV Justiça consolidou-se no tempo, sobretudo como um canal de prestação de serviço à sociedade brasileira, aproximando o poder judiciário do cidadão, a dar amplitude e visibilidade aos grandes julgamentos de temas sensíveis que afetam a vida de todos nós. Ademais, a linha editorial e a extensa programação da TV Justiça notabiliza-se por interagir não só com a comunidade jurídica, mas também com o cidadão comum. O Conselho Nacional de Justiça registrou quase 35 mil novos processos de erro médico no país no ano passado. Um dos tipos de erro chama a atenção: a violência obstétrica. O menino Cauã não anda, não fala e se alimenta por sonda. A família acusa 2 hospitais de falta de atendimento adequado antes e depois do parto. São 8 anos lembrando disso e eu não esqueço nem o horário. Nem os horários eu não esqueço. O que era para ser uma alegria, né? Foi uma alegria misturada com tristeza, né? Que eu vi meu filho ali naquele hospital ainda 37 dias internado, entre a vida e a morte, né? Que os médicos diziam que ele não ia nem escapar. Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça registrou 34.869 processos de erro médico. Entre os casos, cirurgias mal feitas ou no lugar errado, diagnósticos incorretos, infecções hospitalares, radiações inapropriadas e medicamentos errados. Aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, o número de pessoas que vêm fazer denúncias na área de saúde aumentou bastante com a pandemia de coronavírus. E especialmente um tipo de erro médico, a violência obstétrica. Os principais casos são a demora no parto normal, ou a pressão que a mulher sente durante o parto. Xingamento dos médicos, os mais absurdos, falando que ela não estava tendo força para suportar aquela dor, então xingamentos que não dá nem para falar aqui, mas assim, e que não cabem num momento desse tão importante para a mulher e para a família. No ano passado, um caso de violência obstétrica ganhou as páginas dos jornais. Vídeos da influenciadora digital Chantal Verdelho circularam pela internet. Mostravam humilhações e xingamentos do médico Renato Calil durante o parto da filha de Chantal. Segundo o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Profissionais de saúde podem sofrer punições pelos conselhos de classe. Também podem ser responsabilizados na esfera penal e civil, assim como hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde. Existe a previsão, tanto no Código do Consumidor, para que eles respondam individual ou solidariamente,
quanto no Código Civil, na medida do prejuízo provocado à pessoa, e também no Código Penal. E no Código Penal, seja um dano à vida ou à saúde, também o nexo causal vai comprovar por imprudência, negligência ou imperícia essa culpa ou esse dolo, e aí há um enquadramento legal previsto e as penas aplicadas. Reconhecimento de paternidade oficializado durante mediação online garante rapidez e economia para as partes do processo. A gente mostra agora mais um acordo promovido pela Justiça de Mato Grosso. Depois de 35 anos entre encontros e desencontros, seu Ayrton conseguiu estabelecer formalmente a relação de pai com a filha. No dia e hora marcados, ele estava em Cuiabá e ela em Nova Mutum. Mas a distância não impediu que a história entre eles ganhasse um novo começo. O reconhecimento de paternidade foi oficializado durante uma mediação online realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cuiabá. Sem custas, sem demora e sem processo. Para mim foi bom, porque todo mundo trabalha, né? Nessa correria do dia a dia, né? A gente quase não tem tempo, né? E aí, acho que até mesmo por isso estamos deixando, né? Passar tantos anos. E com essa facilidade agora foi bem melhor para todos nós, né? Para ambas as partes. E essa não é a primeira experiência que seu Ayrton teve com a mediação. No fim do ano passado, ele também já havia procurado o Sejusc da capital para o reconhecimento de outra filha, o que confirma as vantagens dos métodos consensuais de solução de conflitos ofertados pela Justiça Estadual. Não demorou, foi rápido até demais, mais do que eu imaginava. Não tive custo, não gastei nada, e rápido, estou satisfeitíssimo. É nesse trabalho que a gente consegue a celeridade que as pessoas buscam o tempo todo. Porque as pessoas buscam resolver suas questões, né? E, ao mesmo tempo, que isso não seja uma coisa que se prolongue por muito tempo. Seu Ayrton e as filhas são apenas alguns de muitos outros cidadãos que também têm se beneficiado com a campanha da conciliação realizada pelo Judiciário de Mato Grosso. Uma ação que possibilita que as próprias partes busquem acordo de forma acessível, simples e eficaz. E os resultados têm sido tão positivos que, se compararmos o primeiro trimestre do ano passado com o mesmo período desse ano, houve um aumento de 140% de acordos. Como diz o slogan da nossa campanha, é rápido, é fácil e é online o acesso a esse diálogo construtivo, que traz muito mais efetividade aos envolvidos no conflito, que juntos sabem realmente o que aconteceu e têm melhores condições de negociar. E aqui é importante registrar que tudo que é possível negociar é possível se conciliar. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje a empresária Raquel Maia dentro do projeto Elas Convidam. Raquel Maia é a primeira mulher negra a se tornar CEO de uma empresa no Brasil. Ela também foi eleita pela Forbes como uma das 40 mulheres mais poderosas do país. Com quase 30 anos de experiência no mercado de luxo, foi convidada para dividir com o público a ampla trajetória nas áreas de finanças, estratégias de expansão, varejo e marketing. O projeto Elas Convidam é organizado pelo TSE Mulheres, comissão que promove eventos para celebrar as conquistas femininas. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar até você conhecimento, como a advogada Renata Vilas Boas. Cada vez que eu participo de um evento na TV Justiça, a sensação é de uma felicidade, porque eu acho que quem se conhece um pouquinho mais do direito tem a obrigação de levar isso para todas as pessoas. Então, quando a gente debate um tema, seja em razão de uma decisão que foi proferida, STJ, STF, ou um projeto de lei que está em tramitação, a gente está levando esse conhecimento e essa informação. E com isso, a gente contribui para que o nosso brasileiro tenha acesso ao que está acontecendo no mundo do direito, no mundo do judiciário. Muitas vezes as pessoas acham que o direito está longe, mas não, ele está presente na vida de todo mundo. Então daí a importância que a gente dá à TV Justiça de levar esse conhecimento a cada um dos brasileiros. O Jornal da Justiça fica por aqui.
Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.